Imagine só. Enquanto o Ocidente se debate em crises e divisões, a Rússia avança sem hesitar, consolidando seu poder em cada frente. Não se trata apenas de uma guerra no fronte, mas de uma ofensiva estratégica que se estende por todos os cantos do mundo. Os interesses do Kremlin não conhecem limites, e suas ambições ultrapassam fronteiras, infiltrando-se em territórios que muitos nem sequer suspeitam. A máquina de propaganda russa trabalha a todo vapor, espalhando narrativas que distorcem a realidade, enquanto seus porta-vozes repetem como mantras que a vitória é inevitável. Mas será mesmo? A verdade é que por trás das cortinas de fumaça, a situação é bem diferente. Enquanto os propagandistas russos insistem em pintar um quadro de força invencível, a realidade no campo de batalha conta outra história. As perdas são imensas, os recursos escassos, e a população paga o preço mais alto. E o mais irônico? Aqueles que mais defendem a guerra são justamente os que nunca colocaram os pés na linha de frente. Vivem em seus estúdios climatizados, criando fantasias onde Putin é o herói e Zelensky o vilão, enquanto milhões sofrem as consequências de suas palavras. Eles inventam teorias absurdas como a de que Zelensky teria planejado destruir a Rússia por vingança por não ter sido contratado como apresentador na TV russa. Sim, você leu certo. Até mesmo um vidente foi convocado para confirmar que o presidente ucraniano carrega um mal interior. É difícil acreditar, mas é isso que passa na televisão estatal russa. Enquanto isso, a população é alimentada com migalhas, filas intermináveis por um prato de pelmeni, promessas vazias e uma propaganda que insiste em dizer que tudo vai bem, mesmo quando as evidências mostram o contrário. E o Ocidente? O Ocidente está dividido, mas não derrotado. Os Estados Unidos, sob a sombra de Trump, pressionam por um acordo de paz, mas com condições que muitos interpretam como uma rendição disfarçada. Os propagandistas russos, é claro, adoram essa narrativa. Aceitem logo, antes que seja tarde. Afinal, para eles, a Rússia nunca perde, e qualquer concessão é sinal de fraqueza. Mas será que alguém ainda acredita nisso? A cada dia que passa, fica mais claro que a guerra não é apenas uma questão de território, mas de sobrevivência. E enquanto Moscou insiste em seu discurso de invencibilidade, a realidade no fronte e nas ruas conta uma história bem diferente. A verdade é que a Rússia não pode sustentar essa guerra para sempre. As sanções apertam, os recursos se esgotam, e a população começa a questionar. Mas os propagandistas não têm interesse em parar. Para eles, a guerra é um negócio lucrativo: mais audiência, mais poder, mais influência. Enquanto isso, jovens russos são enviados para morrer em ataques mal planejados, sem equipamentos adequados, enquanto seus comandantes celebram vitórias imaginárias. E o pior, muitos ainda acreditam nessa farsa. O que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas o destino de toda uma região. A Rússia não vai parar até conseguir o que quer, custe o que custar. E cabe ao mundo decidir: continuar alimentando essa máquina de guerra ou buscar uma saída que preserve vidas e a estabilidade global. A escolha é clara, mas o tempo está se esgotando. A cada dia de hesitação, mais sangue é derramado, e a chance de uma solução pacífica se afasta. É hora de agir antes que seja tarde demais. Eles insistem em vender a ilusão de que a guerra é um jogo de estratégias limpas, onde cada movimento é calculado e cada vítima é apenas um número em um tabuleiro. Mas a realidade é bem mais suja. A cada mentira repetida nas telas, a cada desculpa esfarrapada para justificar um ataque a civis, a cada tentativa de culpar o inimigo por seus próprios crimes, o que resta é a constatação de que o cinismo não tem limites. E o pior, eles sabem disso. Sabem que as imagens das bombas caindo sobre prédios residenciais não podem ser apagadas com palavras, que os corpos sob os escombros não se importam com quem apertou o botão, só querem justiça. Mas a máquina de propaganda segue em frente, como se a verdade fosse um detalhe irrelevante. Eles falam em vitória como se fosse um troféu a ser exibido, enquanto enterram seus próprios soldados em valas comuns e escondem os nomes daqueles que nunca voltarão. Falam em condições justas para negociações, mas o que realmente querem é um cheque em branco para reescrever a história à sua maneira. E o mais absurdo? Acham que o mundo vai aceitar. Acham que podem bombardear cidades, sequestrar crianças, destruir hospitais e, no fim, sair impunes só porque gritaram "nós vencemos" autossuficiente. Mas a história não funciona assim. Ela cobra. E cobra caro. Eles têm medo, sim. Não das sanções, não das condenações internacionais, mas do momento em que o povo perceber que foi enganado. Do dia em que as mães dos soldados mortos entenderem que seus filhos não morreram por uma operação especial, mas por uma mentira.
Do instante em que os cidadãos comuns olharem para as ruas vazias, para os preços nas alturas, para os jovens que fogem do país e perguntarem: o que ganhamos com isso? Porque, no fim das contas, a guerra não é sobre glória, é sobre sobrevivência. E quando a conta chegar, e ela vai chegar, não haverá propaganda que consiga esconder a verdade. Eles ainda acreditam que podem controlar a narrativa, que as mentiras vão durar para sempre. Mas a verdade tem uma maneira cruel de se revelar. Ela não precisa de permissão. Ela não respeita fronteiras. Ela simplesmente está lá nos olhos de quem perdeu tudo, nas mãos de quem enterra seus mortos, na voz de quem ousa dizer basta. E quando esse momento chegar, não haverá volta. Porque uma vez que se enxerga a realidade, não há como voltar a acreditar nas sombras. E então, só então, eles vão entender que a guerra não foi uma escolha. Foi uma armadilha. E eles caíram nela. Eles repetem as mesmas palavras como um mantra, como se a força da repetição pudesse apagar a verdade. O ritmo mecânico de quem se recusa a parar, de quem acredita que a insistência cega pode vencer a realidade. Mas a realidade não se dobra. Ela não negocia. Ela apenas espera, paciente como a maré, até que o último suspiro de resistência se esgote. Eles marcham, avançam, atiram, obedecem, mas para onde? Para o abismo que cavaram com as próprias mãos. Cada ordem cumprida é um prego no próprio caixão. Cada vitória anunciada é um passo mais perto do precipício. Porque a guerra não é feita de vitórias. É feita de escombros. De corpos que não voltarão para casa. De mães que choram nomes que ninguém mais pronunciará. De crianças que aprendem a contar os dias pelos bombardeios. Eles ainda acreditam no poder das palavras de ordem, nos discursos inflamados, nas promessas de glória. Mas a glória não existe onde não há memória. E a memória deles será escrita com sangue e cinzas. Porque quando as máscaras caírem, e elas vão cair, não restará nada além da vergonha de quem percebeu tarde demais que lutou pelo lado errado da história. E então, quando os ecos dos se calarem, quando os últimos gritos de comando se dissiparem no vento, só restará o silêncio. O silêncio pesado de quem finalmente entendeu que a guerra não foi uma cruzada. Foi um suicídio coletivo. E eles foram os primeiros a puxar o gatilho.